Os treinos livres do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 já começaram. Entretanto, acaba que a estratégia da Red Bull para Max Verstappen foi extremamente esquisita e até mesmo contra a intuição da maioria dos fãs e especialistas no esporte. Quer entender tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse GP da Arábia Saudita, de certa forma, está sendo muito esperado para a maioria dos fãs da Fórmula 1. Isso por diversos motivos, na verdade. O primeiro deles, com toda certeza, é porque foi a estreia do GP ali de Jeddah na maior categoria do automobilismo mundial. Nunca nenhuma categoria havia andado naquele circuito. Obviamente, com exceção da Fórmula 2, que foi a verdadeira estreante do circuito com o primeiro treino livre na manhã dessa sexta-feira. Mas ainda assim, a Fórmula 1 foi a segunda a andar no circuito e aparentemente é um circuito diferente. Apesar de ser um circuito de rua, como por exemplo em Baku, Mônaco, Sochi, acaba que tem algumas características que deixam ele como um único, realmente. Ele é um único circuito de rua com essas características específicas. Para começar, por conta daquele estilo alongado ali, que deixa grandes retas, mas também tem curvas de altíssima velocidade. Muitos pilotos têm elogiado e muito esse circuito de Jeddah. A maioria gostou demais desse estilo de circuito. E aparentemente pode sim trazer muita emoção na hora da corrida, já que é sim uma pista um pouco mais perigosa do que o convencional. Muitos pilotos, inclusive, elogiaram mesmo depois de andar naquela pista, pelo menos nesses primeiros treinos livres. Mas é claro, eu vou falar do que importa realmente. A briga pelo campeonato. Como que ficou ali Lewis Hamilton e Max Verstappen? E por que a Red Bull utilizou uma estratégia mais estranha para o piloto holandês? É claro que antes de falar tudo sobre isso, eu queria lembrar você, deixa o like aqui embaixo, vamos bater pelo menos uns 1000 likes nesse vídeo, porque com toda certeza isso vai fazer a diferença para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Então deixa o joinha porque é de graça. Vamos começar entendendo exatamente como tudo aconteceu, principalmente no treino livre 1, que foi onde a Red Bull utilizou essa estratégia mais esquisita. E já que o treino livre 1 é geralmente o treino que os pilotos utilizam para tentar fazer voltas rápidas e treinar para a qualificação. Ainda mais considerando que a pista de Jeddah já estava bem limpinha. Até porque eles utilizaram alguns métodos para conseguir limpar antes da Fórmula 2 e, obviamente, com o treino livre 1 da Fórmula 2, a pista ficou ainda mais limpa e um pouquinho mais emborrachada. Ou seja, os pilotos da Fórmula 1 entraram para a pista com uma pista relativamente boa, vamos dizer assim. E foi justamente nessas condições que Max Verstappen conseguiu sair para a pista nos primeiros minutos de treino livre. Ele saiu e conseguiu fazer voltas muito rápidas, extremamente velozes, enquanto a previsão de melhores voltas para esse fim de semana era de aproximadamente 1,28, Max Verstappen fazia 1,31, 1,30, mais ou menos isso, contando com o fato de que a pista, apesar de estar limpa, ainda estava bem verde e ele estava pegando a pista de certa forma e abaixava o seu tempo de volta a cada vez que ele saía dos boxes. E nesse momento do treino livre, principalmente na parte inicial, Max Verstappen é praticamente o único piloto que estava rápido na pista. Isso porque a partir do segundo lugar, os pilotos eram aproximadamente 1 segundo e meio mais lentos do que o piloto holandês. Então realmente um desempenho incrível de Max Verstappen. Até mesmo as Mercedes estavam tendo dificuldade de acompanhar o piloto holandês, principalmente considerando o fato de que Lewis Hamilton saiu dos boxes faltando ali aproximadamente 45 minutos para o fim da sessão. Parece que ele atrasou um pouquinho a sua saída dos boxes, ainda não sei exatamente o motivo, mas sabe-se que ele demorou aproximadamente 15 minutos para entrar na pista depois do início do treino livre 1. E mesmo depois tanto de Bottas quanto de Hamilton entrarem na pista e começarem a tentar voltas mais rápidas, ainda assim eles estavam sim mais lentos do que Max Verstappen, realmente bem mais lentos. Na maior parte do treino, ele estava ali aproximadamente 5 décimos mais veloz do que os pilotos da Mercedes, que estavam utilizando pneus macios e fazendo voltas extremamente rápidas, pelo menos tentando fazer. E eles entraram no boxes, saíram dos boxes diversas vezes na tentativa de acertar o seu carro para uma condição específica de pista,
que foi justamente essa condição do treino livre 1. Mas Lucas, o que você quis dizer quando você falou no início do vídeo que a estratégia da Red Bull era uma estratégia mais estranha? Então, a questão é justamente essa. Max Verstappen estava sim fazendo as melhores voltas do treino livre 1. Entretanto, essas voltas estavam sendo feitas com os pneus duros, os pneus mais rígidos do fim de semana. E o que tem isso, Lucas? Na verdade, a questão é a seguinte. Aparentemente, os pneus mais macios do fim de semana, utilizados pela maior parte do grid, inclusive por Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, na verdade são pneus que provavelmente não serão utilizados durante a corrida. A previsão é que a utilização dessa corrida serão de pneus médios e pneus mais duros. Então, provavelmente no Q2 será a utilização de pneus médios, eles serão utilizados pelos pilotos. No Q3, pneus macios, mas nós sabemos que quem faz a melhor volta no Q3 com pneu macio, na verdade, não muda nada para a largada da corrida. Provavelmente serão utilizados apenas pneus médios e pneus duros durante o GP. E a utilização de Max Verstappen com pneus mais duros nos mostra que talvez a Red Bull esteja desperdiçando a chance de economizar um jogo a mais que ele poderia utilizar ou num treino de corrida ou então na corrida em si. E é justamente essa estratégia que geralmente tanto a Red Bull quanto a Mercedes e outras equipes do grid utilizam. No primeiro treino livre tem o treino ali de qualificação, com pneus mais macios, e nesse momento os pilotos aproveitam a situação para conseguir pilotar o mais rápido possível, mas justamente com pneus que não serão utilizados durante a corrida. Dessa forma, eles conseguem economizar pneus médios e pneus duros para o GP em si. Já no treino livre 2, eles podem utilizar esses pneus médios e duros para testar ritmo de corrida de certa forma. Mas Max Verstappen, como eu já disse, fez justamente o contrário. Já começou utilizando pneus mais duros e acelerando o máximo que ele podia, fazendo voltas muito boas nessa primeira parte do treino livre. E tudo ficou ainda mais estranho quando no finalzinho do primeiro treino livre, Max Verstappen colocou pneus novos, mas dessa vez macios, e conseguiu sim fazer os seus melhores setores da pista, os 3 melhores setores naquela volta especificamente. Não conseguiu o primeiro lugar, que ficou com Lewis Hamilton, mas ficou a menos de 1/10 de diferença para Hamilton. Mas para quem estava conseguindo fazer um tempo parecido com o de Hamilton com pneus duros, isso é tudo muito estranho, justamente nesse GP da Arábia Saudita, que pode ser importantíssimo para a definição do campeonato. Aparentemente, essa estratégia da Red Bull está deixando todo mundo aí com uma pulguinha atrás da orelha e sem entender exatamente o que a equipe austríaca está querendo fazer com Max Verstappen. E considerando o fato que Lewis Hamilton e Valtteri Bottas tiveram mais dificuldade em acertar os seus carros nesses treinos livres, aparentemente acaba que a Red Bull pode sim estar tentando fazer uma estratégia que possa dar a volta por cima e tirar uma cartinha da manga nessa reta final do campeonato. Pelo menos é isso que me pareceu e é isso que os comentaristas da Fórmula 1 disseram que aparenta também. Eles acharam muito estranho toda essa situação específica. Mas o que você acha? O que você acha que a Red Bull pode estar planejando? Porque ela utilizou essa estratégia justamente no momento de preparação para a qualificação de sábado. Por que ela não utilizou pneus mais macios para treinar a qualificação no treino livre 1? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Como eu sempre digo, eu sempre tenho as minhas teses, vamos dizer assim. É claro, eu não trabalho em nenhuma equipe da Fórmula 1, eu sou apenas um amante do esporte e um piloto de corridas que está aí há algum tempinho, mas obviamente nunca fui um piloto da Fórmula 1. Mas na minha opinião, tem diversas opções para ele ter treinado com esses pneus de compostos mais duros. Não tem jeito da gente falar que ele não estava dando tudo do carro com esses compostos mais rígidos da Pirelli nesse primeiro treino livre. Aparentemente ele estava sim dando tudo do carro, senão outros pilotos teriam conseguido superar ele nessa primeira parte. Então por que ele utilizou justamente esses compostos para treinar ali voltas rápidas? Algumas opções são viáveis e dá para a gente entender um pouco mais. Uma delas é justamente a possibilidade dele já estar se preparando, por exemplo, ou para um undercut ou para um overcut na corrida, porque aparentemente essa seria uma das únicas oportunidades de ultrapassagem no circuito de Jeddah. A gente percebeu nos treinos livres que realmente essa pista é de dificílima ultrapassagem, mesmo com 3 pontos de DRS. Ou seja, em um momento do undercut, onde o carro de Verstappen já estiver mais preparado
para acelerar e muito ali durante uma parada, por exemplo, de Lewis Hamilton, e ele conseguir fazer um undercut, pode ser totalmente decisivo para o momento da corrida e pode fazer com que o piloto holandês acabe vencendo a prova. Se ele fizesse um ponto de melhor volta, mesmo ficando em segundo lugar, ele sairia do GP da Arábia Saudita com 2 pontos de diferença para Lewis Hamilton, que nós sabemos que pode fazer toda a diferença no campeonato, principalmente considerando o fato de que pode acontecer, por exemplo, um acidente na reta final do campeonato lá em Abu Dhabi. 2 pontos pode fazer toda a diferença. E existe ainda uma terceira possibilidade, que eu acho que, na minha opinião, é a mais remota, que seria, por exemplo, ele fazer a qualificação com uns compostos ali um pouco mais rígidos, talvez a parte 2 da qualificação, o Q2, e largar justamente com esses compostos na tentativa de fazer voltas extremamente velozes nessas primeiras voltinhas ali do GP de Jeddah. Existe essa possibilidade, mas eu acho extremamente remota e eu acho que pode ser um tiro no pé de Verstappen se ele tentar isso, até porque existe a possibilidade dele nem mesmo conseguir passar para o Q3 se ele usar compostos mais duros, ainda mais considerando o fato de que o circuito de Jeddah tem curvas extremamente velozes e que necessitam de muita aderência para o carro continuar no chão. Mas como eu já disse, na minha opinião, acredito que deve ficar ali entre as 2 primeiras opções. Tentativas de overcut ou undercut, já considerando que a Mercedes vem com um motor extremamente veloz para esse circuito, e também uma questão ali de tentativa de melhor volta da corrida em uma situação onde ele está com pneus mais duros e ele precisa garantir essa melhor volta para não perder mais pontos no campeonato. Mas claro que eu vou falar mais sobre essa questão aí, desse primeiro treino livre principalmente, onde eu converso mais sobre a qualificação, sobre o que isso mostra pra gente, de como deve ser essa qualificação de amanhã, no sábado. Em outro vídeo eu devo postar amanhã pela manhã. Mas claro, se você não quiser perder esse vídeo, é importante que você se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.